Oi, hoje eu decidi falar de um assunto indigesto, que é assédio. O primeiro momento é um agradecimento às meninas, vou chamar de meninas, as mulheres mais jovens que tiveram a coragem de se expor e de revelar os casos de assédio. Tem esse específico que gerou o movimento Me Too todo, né, do produtor americano Harvey, que foi condenado a 23 anos de prisão. E o segundo momento é para falar sobre uma série e um filme, não só porque a série é maravilhosa e o filme também é muito bom, mas porque junto com essa condenação, eles me impeliram, né, a falar sobre isso, que é um assunto que para mim é bem difícil. E acho que não é um assunto que dá mais para ficar, sabe, escondendo e deixando embaixo do tapete. Então, a série é a The Morning Show, que eu até já escrevi uma coluna sobre ela, com a Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e um super elenco, em 10 episódios. E o filme é Bombshell, que em português é O Escândalo, com Charlize Theron e também outras pessoas, atores e atrizes maravilhosos. E aí tem uma cena específica no filme que a moça vai lá com o seu chefe. Com o chefe não, é um colega de trabalho, mas ele tem uma posição superior a ela. E ele vai contar para ela que existe a grande possibilidade desse negócio rolar, né? Esse cargo que ela quer muito rolar. Só que ele diz para ela que vai ter que acontecer X coisa para que realmente o negócio role. E quando ele começa a falar, mostra muito a humilhação que ela está sentindo, porque mostra no rosto dela que ela está incrédula sobre o assunto, e mostra como a gente se sente naquele momento, porque ela começa a pensar, né? E aí tem o áudio dela pensando, só que ela não fala, e ele continua falando. Então ela pensa, ele não vai dizer isso, ele não vai dizer isso, e aí ele obviamente diz isso. Aí depois ela diz, ai, faz cara de paisagem, ai, dá um sorriso, faz cara de quem não entendeu. Então ela vai ali se auto dando dicas do que fazer, né? E ao mesmo tempo na própria cena tentando fazer o que ela mesma se sugere e ela é uma mulher bem treinada, sabe? Mas não importa, ele vai assim levando ela para o corner, né? Quer dizer, vai colocando ela na parede e vai deixando ela cada vez mais humilhada e é muito triste, assim. Obviamente, ela não só não consegue um emprego, como perde o emprego atual. E aí eu fiquei pensando muito nisso e daí decidi contar algumas situações que aconteceram comigo, que infelizmente foram várias, mas acho que tem umas 3 ou 4 assim mais emblemáticas. Então a primeira, eu era bem jovem, eu acho importante colocar esse contexto porque eu não tinha passado no vestibular, então eu precisava ter um emprego e estava naquela coisa de decidir se vou fazer cursinho, se vou prestar de novo, enfim. E aí o meu pai conseguiu uma entrevista com uma pessoa que ele conhecia e que tinha um cargo, não sei se era alguma coisa que eu realmente não me recordo agora, mas era um lugar onde eu poderia ter um emprego bom e seguro, enquanto, enfim, eu decidia what's next, né? E aí eu fui almoçar com essa pessoa e de repente ele foi exatamente como aconteceu na cena do filme. Começou a me dar um nó na garganta, comecei a ficar muito abalada com isso, assim, porque era surreal para mim, eu não estava acreditando no que estava acontecendo. E eu não esperava, juro que eu não esperava, porque até então, eu já tinha sido seguida na rua, alguns homens falam umas coisas sem graça, falavam na época umas coisas sem graça na rua, esse tipo de assédio, mas nunca uma coisa falada com todas as letras, né? E eu me fiz de louca, obviamente que eu nunca fui pro tal do emprego. E
Eu falei, vou pensar, né, alguma coisa do tipo, e nunca mais apareci. Mas eu fiquei muito humilhada e eu não tive coragem de contar para minha família que eu não queria por isso. Eu comecei a desfazer da oportunidade, sabe? Comecei a dizer assim, nem era isso que eu queria, o horário não vai rolar. Comecei a inventar várias desculpas, que eu tenho certeza que os meus pais ficaram achando que eu estava perdendo uma boa oportunidade, porque eu não tinha coragem de dizer para eles. Eu estava com medo, principalmente do meu pai achar que eu estava entendendo errado, sabe? E eu não estava entendendo errado. E não foi legal. Eu acho que eu tenho um filho de 24 e um de 20. Eu não estou me lembrando exatamente em que momento que eu consegui contar isso. Para minha mãe foi bem antes. Mas eu acho que para o meu pai, não sei se faz 10 anos, para falar a verdade. Os homens vão realmente querendo ver coisas onde não tem, sinais onde não existem. Eu me lembro que um colega meu, uma vez que eu peguei uma carona com ele, acho que é a segunda vez que eu peguei carona com ele, sei lá. Ele passou dos limites e foi pra cima de mim. Eu falei, que é isso? Eu nunca te dei essa liberdade, essa intimidade. Daí ele falou, como assim? No outro dia que eu te dei carona, você baixou o espelhinho e ficou passando batom na minha frente. Você acha que eu não sei que isso é pra me provocar? Viajou, né? Viajou total. Acho péssimo, a gente se sente muito humilhada. E aí uma segunda história assim bem ruim também é que alguns anos depois eu fui trabalhar numa empresa e aí, claro, era um cargo bacana, então já era um homem num nível acima, né? E lá pelas tantas já estava um ano trabalhando lá, teve várias insinuações da parte dele. E eu sempre fiquei me fazendo de louca, bem como esse papel que eu estava contando da mulher, né? Que tipo, ele não vai dizer isso, ele não vai insinuar aquilo, e tudo ele fez. Mas ele nunca me agarrou, né? Exatamente. E eu fui ficando, eu precisava daquele emprego, sim. Eu tinha acabado de me separar, né, do meu primeiro casamento. Eu acho até que essas situações de vida que você está pessoal, talvez elas te coloquem num momento de mais fragilidade e talvez justamente quando você talvez pudesse colocar a boca no trombone, você não tem coragem porque você está mais frágil por outras coisas. Eu sei que eu fui tirar férias e no terceiro dia das minhas férias eu quebrei meu pé. E aí quando eu voltei de férias tinha outra pessoa trabalhando no meu lugar. E aí eu fui chamada pelo RH no dia que eu cheguei só. E daí me explicaram que então foi contratada essa pessoa porque meu nível de inglês não era suficiente para aquele cargo. No meu cargo, eu fiquei muito triste, abalada, e eu pedi para conversar com ele. Eu falei para ele, com todas as letras, que eu sabia muito bem porque eu estava sendo mandada embora e que era por isso, né? Porque eu nunca tinha cedido a nenhuma das investidas dele e que isso não era justo, não era correto e que eu estava muito chateada. Ele desconversou, praticamente me chamou de louca, né? E disse, imagina, não, você tá pensando uma coisa que não é. E, enfim, me tirou a minha credibilidade. Eu não tive coragem de abrir um processo, não tive coragem de ficar contando para as pessoas. Então, por isso que é importante nós como mães, tias, avós, madrinha, falar sobre o assunto, né? Primeiro para tirar isso de dentro da gente, que é uma coisa que tá, né, todo mundo, se você já viveu isso, você sabe que é uma coisa, em mim reacendeu com essas situações de agora. Então, eu me senti obrigada quase que a falar, aliás, já falei várias vezes, já falei com meu marido, já falei com os meus filhos, esse assunto já virou assunto na nossa mesa de jantar. Mas eu fui ficando convencida que eu tinha que deixar isso um pouco mais público ainda, quer dizer, um pouco mais, muito, né?
Mas o que eu queria era dizer para você que está sendo difícil para mim contar isso. E eu estou um pouco engasgada aqui. Mas enfim, eu queria saber de você, se você também tem essas histórias parecidas, se você já sofreu alguma coisa desse tipo, se você que é mãe ou tia de uma jovem que talvez possa passar por uma situação dessa, se você já teve a coragem, a paciência e o tempo de sentar com ela e conversar sobre isso e dizer se isso e isso, você faz isso e aquilo. E eu acho que o principal é a pessoa saber que ela pode vir se abrir, né? Que ninguém vai achar que ela provocou aquilo. E essa é a minha motivação principal. Eu queria que você me contasse a sua história também.